Essa construção deu trabalho físico e mental. É minha primeira grande tentativa de entalhe em madeira no estilo do John Malek. Bem, sem as ferramentas, experiência, equipe e oficina. Sinto uma pressão enorme ao iniciar um projeto de marcenaria, o que me afeta bastante. Não sei se outros também sentem isso. Eu nem notei que minha saúde mental estava ruim. O que deveria ser um novo desafio e uma experiência prazerosa acabou trazendo ansiedades e sentimentos negativos que eu nem conhecia. Isso vem principalmente da pressão que eu mesmo coloco. Tenho certeza de que você pode se identificar. E essa pressão começou a crescer logo no início. A madeira. Esta é a primeira vez que compro madeira bruta. E para piorar, esse é o maior valor que já gastei em um único projeto. Após inspecioná-las, notei que todas as tábuas tinham torção ou curvatura e precisava corrigir isso antes de alinhar as bordas das tábuas e colá-las em um painel maior. Agora, quando você assistir ao meu último vídeo, vai entender por que eu fiz todos os gabaritos que fiz recentemente. Então, enquanto eu preparo essa madeira, espero que você me permita contar sobre algumas das outras pressões que senti durante esse projeto. Primeiro, isso é um presente para minha esposa, o que é assustador. É um aniversário importante e o que estou fazendo hoje é realmente a única coisa em que consegui pensar para dar de presente. Agora, eu provavelmente conseguiria superar isso se eu não estivesse fazendo algo que fosse ficar exposto na casa para todo mundo que visitar a casa ver. E não em um cômodo pouco usado, mas na cozinha, o lugar mais movimentado da casa. Esta é a minha verdade, sem nada acrescentado apenas para o vídeo. Meu objetivo, sendo totalmente honesto aqui, é motivado pelo que eu acho que mais falta no espaço de marcenaria do YouTube. Você vai ver centenas e centenas de vídeos bem produzidos e muitos não mostram seus erros, que acontecem, mas também nunca falam sobre as dificuldades que enfrentam dentro de si mesmos ao longo do caminho. E é essa mudança que eu quero fazer. Eu acho fundamental que você saiba que um vídeo de 20 minutos, que parece bem produzido quando é montado para você assistir, na verdade, levou horas para ser feito e planejado. E provavelmente causou ao seu criador favorito uma enorme quantidade de ansiedade e estresse durante o processo. Não é para você nos valorizar mais, mas para que, ao passar por isso, saiba que não está sozinho. Aqui vão mais alguns fatos. Fato 1. Virei marceneiro no YouTube porque vender meu trabalho sempre me aterrorizou. Por um tempo foi tranquilo, mas quando passei a fazer itens mais caros, o medo de a peça se desfazer me impediu de criar com confiança qualquer coisa valiosa sob encomenda. E eu consigo marcar o momento exato em que isso aconteceu. Passei semanas fazendo 4 tabuleiros de xadrez em madeira de topo, usando apenas uma furadeira barata e disco de lixa. 2 meses depois, estavam arruinados pelo movimento da madeira, ou melhor, pela minha ingenuidade ao não considerar isso. Não suportaria que isso ocorresse com um cliente meu, por isso passei a filmar meu trabalho, esperando que isso financiasse meu hobby. Aqui vai o fato 2. Só dou presentes para familiares. O fato disso ficar exposto na minha casa para todos verem me causa ansiedade. Tudo que fiz até hoje está guardado em um armário. Mas estou trabalhando nisso e espero que, ao te contar isso, esta peça de hoje se torne um ponto de virada. Dizer para não deixar problemas atrapalharem suas vendas parece simples, mas sei que isso não funcionaria comigo naquela época. E eu também sei o quão bobo eu me sentia sendo um marceneiro que genuinamente não conseguia vender seu trabalho ou nem mostrar para as pessoas, com medo de que elas apontassem alguns dos defeitos ou, pior ainda, elogiassem, e eu não soubesse como responder. E se você me ouviu até aqui, eu te agradeço porque, de verdade, sem saber, você ajudou. Com a madeira plana, podemos retomar a construção. Em construções assim, o próximo passo é escolher a orientação dos veios da madeira. Percebi então que 2 tábuas vieram lado a lado da mesma prancha. Não sei se fiz a escolha certa, mas alinhei novamente para manter a continuidade dos veios da madeira. Após as escolhas, era hora de alinhar as bordas para preparar a colagem do painel e quase descartei o projeto aqui. Gastei muito tempo criando um gabarito de desengroço para minha serra de bancada. Por quê? Bem, porque eu não tenho uma desempenadeira e o formão de desengroço que eu normalmente usaria para alinhar as 2 bordas juntas, bem, ele não é largo o suficiente para cobrir as 2 tábuas.
e eu definitivamente não tenho habilidade suficiente para fazer cada tábua individualmente e conseguir um encaixe bem justo. Exceto que, na verdade, eu sou capaz e já fiz isso antes, mas por algum motivo, com a pressão que já coloquei nesse projeto, acabei acreditando que não conseguiria. De qualquer forma, optei pelo método de cima para baixo na serra de bancada. E a maneira mais fácil de explicar isso é que você marca cada lado de cada junta com cima e baixo em lados opostos. Então, quando você passa a tábua pela serra de bancada, fazendo o corte mais fino possível, você posiciona elas na direção da etiqueta. A ideia é que se sua serra de bancada não estiver perfeitamente ajustada, qualquer ângulo da lâmina que não seja 90 graus será oposto no lado oposto da junta e vai se anular. Confesso que essa é a primeira vez que uso uma serra de bancada para fazer juntas. As juntas ficaram boas, na maioria das vezes bem justas, mas não perfeitas. Poderia usar uma plaina manual para ajustar antes de colar, mas como as folgas estavam só em uma extremidade e o painel ainda tinha espaço suficiente, decidi deixar assim. O acabamento do painel não está perfeito, mas como vou entalhar não me preocupo. Já mencionei que faria isso? Depois de toda essa preparação, posso finalmente te contar e mostrar o que vou fazer. Eu tenho um espaço razoavelmente bom na cozinha que preciso preencher e depois de uma tentativa frustrada de fazer algumas luminárias de parede interessantes, decidi fazer um painel artístico entalhado para preencher esse espaço. Nada de uma simples prateleira como eu deveria fazer, não. Em vez disso, um verdadeiro teste das minhas habilidades e ferramentas que vai ser um lembrete constante de por que eu não faço presentes para outras pessoas. Mas eu já expliquei meu raciocínio aqui. Também pode ser a peça que encerra tudo isso no futuro. Aqui está minha inspiração. Não pareço profundo e artístico? Fiz essa caixa recentemente e adorei. O vídeo foi um fracasso, mas a caixa é uma das minhas favoritas. Agora pertence à minha esposa, que adorou o design. Gosto das dobras e do movimento que fazem a madeira parecer tecido, por isso quero fazer uma maior. É quase uma cópia exata para a parede e não estou só criando uma cena legal para o vídeo. Estou analisando como a luz incide e o veio da madeira, pois isso pode causar um problema, como verá a seguir. Acho que a caixa funciona bem porque o veio da madeira era quase todo horizontal. O painel maior é influenciado pela peça única, com padrões de veios circulares. E eu realmente não sei se isso vai comprometer o resultado final. O sapele é uma madeira com veios muito marcantes, e para ser honesto, isso ajuda tanto quanto atrapalha. Mas me diga nos comentários o que você acha sobre isso. Você trocaria a tábua agora por uma de veios mais retos? Talvez então, no final, veja se você ainda pensa da mesma forma. Para o bem ou mal, decidi destacar isso e ver se o padrão dos veios se divide em cada segmento da escultura, marcando quase igual ao planejado para a caixa. Para ser sincero, com toda a pressão que coloquei nesse projeto, o design já pronto é uma preocupação a menos para mim. E também preciso tomar cuidado para não entalhar fundo demais e acabar criando um buraco. Essa solução é meio grosseira, mas o parafuso está ajustado em 2/3 da profundidade do painel. E o pedaço de sapele, onde está fixado, serve como referência para pontos altos na tábua. Minha preocupação aqui é otimizar o painel, evitar a ponta com junta solta e considerar a proporção áurea. Essa é a proporção entre comprimento e largura que torna as caixas agradáveis aos olhos. Agora você vê meu trabalho, mas o medo do movimento da madeira e a decepção com o tabuleiro de xadrez persistiam. Então pensei em algo que talvez resolva isso. Na verdade, era a solução para a caixa, só que maior. Estrutura simples de moldura e painel, nunca prendendo todo o painel para permitir sua expansão e contração. Após testar a profundidade e definir espigão de 1/3 nas bordas, fiz várias passadas na serra de bancada, afastando a guia pela largura do corte da lâmina a cada passada. Use uma guia sacrificial no primeiro corte para proteger a guia da serra de bancada. Não esqueça de fazer a parte de cima e de baixo antes de mover a guia. Acho esse processo bem mais fácil que usar uma tupia, a menos que você tenha uma mesa de tupia maior e mais estável que a minha. Vou apenas fazer a moldura. Não vou mostrar toda a construção, pois é só uma moldura de carvalho para contornar a peça. O objetivo é que ela não tire o foco da peça.
Então não vou deixar que ela roube o foco do vídeo, mas vou mostrar para você no final. A única parte importante é que você tenha um canal correndo ao longo dela para segurar o espigão do próprio painel. A ranhura deve ser só um pouco mais profunda do que o espigão médio de comprimento. Isso permite que o painel se mova como for necessário. Espero que sim. Agora é hora de entalhar. Eu estava muito ansioso por isso. Lembre-se, tenho algumas ferramentas, mas não muitas. Percebi que uma esmerilhadeira angular e uma lixadeira Festool Rotex seriam perfeitas para esse trabalho, mas não tenho nenhuma delas. E eu me recuso a comprar qualquer coisa nova só para esse projeto. O que eu tenho é uma retificadora e algumas fresas de corte. As fresas, no entanto, são minúsculas comparadas ao tamanho total do painel. De repente, essa tela em branco parece muito maior. Mas isso não impediu meu lado sonhador de agir. Esse é quem quer muito ser reconhecido como marceneiro. Então eu peguei meu formão, Goiva. Eu realmente deveria descobrir o nome certo se eu quiser ser aceito. De qualquer forma, peguei aquele com o chanfro na parte de baixo para fazer um movimento de escavação. E eu simplesmente comecei a tentar remover um pouco da madeira. E eu vou dizer o seguinte, se você não quer serragem voando por aí, se você tem vizinhos que reclamam do barulho e se você tem bastante tempo livre, então isso aqui é muito satisfatório e tátil. Após 1 hora e 2 afiações, meu braço ficou dormente e o acabamento irregular. Eu não conseguia ver uma maneira de fazer tudo isso à mão dentro do prazo, porque aniversários não esperam. Peguei minha retificadora. Para quem nunca viu uma dessas antes, ela tem uma função. Ela gira, sem controle de velocidade, marchas ou embreagem. Assim como com uma tupia, você move contra a rotação para manter o controle e ajusta o estilo do corte com a pressão e usando diferentes fresas. Tenho brocas grossas, finas e algumas rodas de lixa flap que vão me salvar depois. Mas eu vou chegar nisso. Não vou mostrar cada minuto do processo, mas as mudanças acontecem relativamente rápido e esse corte inicial já te dá resultados quase instantâneos. O acabamento não ficou bom. Sinceramente, com minhas habilidades usei brocas finas e grossas e o resultado foi praticamente igual. A lição do tabuleiro de xadrez ainda ecoava na minha cabeça todos os dias. Então, depois de trabalhar na peça, eu a coloquei de volta entre as duas molduras das extremidades para, com sorte, evitar qualquer empenamento. Você nunca sabe exatamente o que remover muita madeira de uma vez pode causar. Muitas vezes a madeira nas partes mais profundas mantém mais umidade que as externas. Ao liberar isso e com a madeira seca, o painel pode empenar. Infelizmente, foi o que aconteceu. Não consigo expressar o quanto fiquei frustrado, realmente arrasado. Não entrarei em detalhes, mas o receio de o projeto ser arruinado começou a me incomodar, especialmente durante as longas horas de lixamento manual e raspagem com card scraper. Não sei se você sente, mas a monotonia de lixar às vezes dá muito tempo para pensar. Pensamentos positivos ou negativos. Novamente, sendo honesto, fato número 4. A partir deste momento, decidi integrar música ou podcasts ao meu processo de lixamento. Parece uma coisa realmente pequena e insignificante de mencionar. Mas se mais alguém passar por isso e fizer uma mudança positiva, então esses 2 segundos já valeram a pena. Isso significa que, com sorte, este vídeo ajudará ao menos 3 pessoas. Eu, a pessoa que ouviu e fez a mudança positiva, e minha esposa, se ela gostar do presente, se ela algum dia receber o presente. Como você pode ver aqui, toda a escultura precisa ser feita do lado de fora. Não tem como eu tentar fazer isso na minha oficina minúscula. Após dar uma passada completa com a esmerilhadeira no painel, resolvi testar essas rodas de lixa flap. Veja, elas eram grandes demais para usar na caixa, mas com certeza senti falta delas. Elas deixam o acabamento áspero muito melhor do que qualquer coisa que eu já tenha experimentado. Vale a pena notar que este retífica pneumática em particular precisa de um tamanho de pinça diferente para algo como esta roda do que para as fresas tipo serra. Acho que isso ocorre porque um é em polegadas e o outro em milímetros. Ao retirar o acabamento áspero, você passa a ver claramente a peça inteira. E não ficou bom. Então, depois de provavelmente umas 5 horas de entalhe, ainda não está do jeito que eu queria. Não era o que eu imaginava, mesmo estando igual à caixa, pois eu tinha outra ideia do resultado que queria.
Não parece profundo o suficiente. Além disso, não tenho certeza se esses padrões de anéis que estão aparecendo da peça de madeira de baixo que usamos, não sei se isso vai me ajudar ou se vai arruinar o design. Se isso ficar em uma parede, essas partes serão as primeiras vistas, na altura dos olhos, o que pode ser um problema. Decidi na hora aprofundá-las mais. Vou usar a fresa tipo serra e depois vou voltar com a lixa flap para tentar dar mais definição no fundo desses sulcos. É difícil se obrigar a repetir o primeiro passo em qualquer coisa. Mas se o que você está fazendo não está do jeito que você quer, então é melhor para você mesmo refazer, mesmo que isso signifique mais trabalho. Fui bastante agressivo no entalhe aqui, inclusive com as rodas de lixa, realmente focando em aumentar a profundidade a partir do centro de cada um dos segmentos. Vou ser honesto, estou cerca de 40% satisfeito com onde estamos, mas sei por experiência que essa é a etapa mais importante. O lixamento e o acabamento são essenciais, pois ao remover todas as marcas de corte e usar o raspador, a madeira realmente começa a ganhar fluidez. Como qualquer projeto que você faz, divida em etapas menores. Para isso, é uma decisão bem simples. Eu vou fazer isso, depois vou fazer aquilo, depois vou fazer aquilo. Então vamos raspar, lixar e dar forma. Eu disse no início que isso era exigente física e mentalmente. Vou poupar os detalhes e horas de gravação, mas mostrar alguns momentos importantes. Achei que algumas horas de raspagem bastariam antes do lixamento, mas não observei as peças em diferentes iluminações. Ao inspecionar com uma luz branca forte, percebi que as linhas feitas com a retificadora e o formato da peça estavam cheios de saliências e irregularidades. E você simplesmente não consegue endireitar isso facilmente só com uma raspilha. Não queria voltar para a retificadora, pois nem sabia se conseguiria deixar mais reto, já que não consegui antes. Fiquei arrasado. Então, eu escolhi o segmento mais fácil, aquele com o veio mais reto. Depois comecei a esculpir os caroços e ondulações com um formão e finalizei com uma lixa grão 80, e então mais uma checagem. Não melhorou. Restaram manchas, saliências e marcas dos instrumentos que usei. Já fazia mais de uma hora tentando e eu estava realmente tentado a simplesmente abandonar o projeto nesse ponto. Então eu tentei uma área ainda menor e consegui deixá-la absolutamente perfeita, mas isso só fez com que todas as outras áreas ao redor, que não estavam perfeitas, ficassem ainda mais evidentes. Por fim, dei uma última olhada e percebi que era hora de pausar. Em projetos assim, costumo me obcecar e sei disso, mas não percebi a tempo. Eu estava cansado, frustrado e precisava muito de uma vitória. Mas uma vitória aqui nem era possível, não de onde eu estava. Então voltei na manhã seguinte com uma ideia, uma mudança de mentalidade. E se eu simplesmente deixasse a madeira seguir o caminho que já estava e fizesse o meu melhor com um raspador para limpar as marcas de batalha e os arranhões? Alisei a superfície sem alterar os contornos, trabalhando ao redor da peça com todos os raspadores disponíveis. O lixamento marcou de fato o início do fim do projeto. Um grande marco. Fiz o de sempre, cobri o painel com lápis e lixei tudo com lixa 80, garantindo que nada ficasse para trás. Prometo que foi sorte eu filmar, mas aqui está o momento em que você percebe que vai conseguir chegar ao final. Quando você percebe o sucesso, mesmo que diferente do que imaginou no início. Não me entenda mal, mesmo nessa etapa, ainda há horas de lixamento pela frente, a maior parte feito à mão para eu conseguir alcançar os sulcos e as curvas. O disco de espuma evitou que a lixadeira criasse áreas planas e também foi útil no lixamento manual. Mas depois que vi cada arranhão desaparecer, finalmente pude encaixar a armação e então aplicar o acabamento. Veja agora o resultado final. Optei pelo verniz spray porque já havia lixado até a lixa 240 e acabamentos a óleo exigem lixa mais grossa. Além disso, o spray é muito fácil de aplicar. Não posso mostrar atrás, pois gravei uma mensagem especial para minha esposa e não será especial se todos verem. No entanto, não vou contar para ela que está lá. Então isso vai ser meio que um teste para ver se ela realmente assiste aos meus vídeos. Por favor, fique até o final do vídeo, pois quero dizer mais uma coisa. Sei que esse não é meu estilo usual de vídeo. Alguns podem achar que estou sendo moralista, e entendo. Ouvi algo nesta semana que me marcou. É sobre as Olimpíadas.
você apoia um atleta durante toda a corrida, não apenas na chegada. Por que não fazer o mesmo por você? Toda a pressão que me impus durante essa construção tirou o prazer do processo e pretendo fazer melhor nas próximas. É muito importante conversar. Nem sempre é fácil, mas sempre vale a pena. Muito obrigado por assistir e, em uma nota pessoal, por ouvir. De forma leve, mal posso esperar para pedir desculpas quando elogiarem essa peça na minha parede. É uma coisa britânica, não se preocupe com isso. Se você gostou deste vídeo, por favor, clique em curtir e se inscreva. E aqui está o vídeo original da caixa que inspirou tudo isso. Muito obrigado por assistir. Se você clicar, te vejo lá.